Quem sou eu para que o Rei dos Reis salvasse a mim? Em pecados perdido andei, mas achei. Comentando ainda sobre a questão da total depravação do homem, antes de adentrarmos um pouco também sobre a questão da predestinação e eleição, meus irmãos, nós vimos até aqui que o ser humano é depravado, é pecador, porque ele está representado em Adão, ok? E portanto, Deus não escolheu inocentes, ele escolheu culpados, rebeldes, pecadores e pessoas que viraram as costas para ele lá no Éden, haja vista estarmos representados em Adão. Alguns detalhes relevantes nós precisamos atentar nessa questão ainda do pecado original e da nossa depravação. A Bíblia apresenta o ser humano, né, e o homem não regenerado, percebam e compreendam o quadro crítico, triste, lastimável que a Bíblia apresenta o homem não regenerado. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o homem é morto. Ponderem tudo e verifiquem na Escritura, pois nós vamos verificar se de fato esse homem, pós-queda, continua tendo livre-arbítrio, assim como tinha Adão antes da queda, não é? Lembrando que livre-arbítrio, em suma, seria a possibilidade de não pecar. Ok? Foi isso que Adão teve. Em primeiro lugar, meus irmãos, a Bíblia apresenta o homem como sendo morto em pecados. Em Efésios 2:1, o apóstolo Paulo diz: "E vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados." No verso de número 5, Paulo corrobora mais uma vez o que ele afirma no verso 1. Percebe? Ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. A grande pergunta é: o morto tem vontade própria? O morto tem livre-arbítrio? Quando Paulo diz que nós estávamos mortos, significa dizer que da mesma forma como um morto físico, o morto espiritual também está completamente incapacitado, impossibilitado e inabilitado de ir até Deus. Isso é muito interessante. Mas PH, eu estou vivo e como é que a Bíblia diz que eu estou morto em pecados? A figura é tão interessante como a daqueles filmes de zumbis, não é? É uma ilustração perfeita. Quem já teve a oportunidade de assistir aquela série The Walking Dead, é uma ilustração perfeita. Mesmo morto, aquelas pessoas ainda continuam em pé e andando. Mas mesmo assim estão mortos. E além disso, estão cheirando mal. Estão apodrecendo cada vez mais. Este é o quadro do homem não regenerado antes da conversão. Mesmo em pé, ele está morto e está completamente mal cheiroso por causa do pecado. Existiu um precursor da reforma chamado William Tyndale que disse assim, que da mesma forma como o homem tem repugnância de uma víbora, não por aquilo que ela faz, mas pelo veneno mortal que ela traz dentro de si, assim é Deus. Deus odeia o homem. O livro dos Salmos, o Salmo de número 5:5, né? E outros textos, como os Salmos de número 7, Salmos 11:5 também, confirmam que Deus odeia o homem, que a ira dele está sobre o homem. João 3:21 e João 3:36 confirmam também. E, portanto, Deus também odeia o homem, tão somente pelo veneno mortal. Que veneno é esse? O
o veneno mortal do pecado original que ele traz dentro de si. William Tyndale definiu assim: portanto, nós somos verdadeiros mortos-vivos. Mesmo mortos, nós continuamos em pés, andando, mas mal cheirosos, com a carne putreficada por causa do pecado. O morto não tem vontade própria, meus irmãos. Se você der uma muleta para o morto e disser: morto, ande com esta muleta, ele não vai fazer absolutamente nada, ele está morto. Ele não ouve, ele não enxerga, ele não tem capacidade de pensar, de agir. Da mesma forma é o Pai. Ele não dá, ou melhor, ele não deu na cruz a muleta chamada graça aos homens mortos em Adão e disse assim: agora vocês andam, agora vocês caminham, se virem. Não. Nós pegamos a muleta e não fizemos absolutamente nada. Primeiro, o morto não tem vontade própria. Em segundo lugar, a Bíblia também diz que nós estávamos e éramos escravos de Satanás. Em João 8:34, Jesus diz assim que nós éramos escravos do pecado. Ele diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A nossa tradução foi um pouco adulterada, é um erro de tradução. Traduziram como servo do pecado. A melhor tradução não é servo, porque a palavra grega que aparece ali no texto koiné é doulos, que significa literalmente escravo. Um escravo não tem vontade própria. Existe uma distinção, ou melhor, existiu uma distinção de um servo e de um escravo no século I. Um servo poderia escolher o seu emprego, escolher o seu patrão, escolher o quanto ele deveria de ganhar. Era como se fossem os empregados modernos, não é? Contudo, um escravo não. Um escravo no século I era alguém comprado nas praças. Era alguém que era visto mais como objeto e uma propriedade totalmente dependente do seu dono, do seu senhor, do grego kyrios. Portanto, um escravo não tem vontade própria. Jesus diz assim: vocês são escravos do pecado. Ora, um escravo nunca vai dizer assim para o seu senhor: hoje eu vou tirar um dia de folga e vou andar a cavalo no campo. Será que ele faz isso? Ou, porventura, ele diz assim: eu vou tirar um dia de folga na praia. Será que um escravo diz isso, meus irmãos? É claro que não. Ai dele em ousar falar isto para o seu senhor. Paulo está dizendo que nós éramos escravos, e escravos não têm vontade própria. A vontade do escravo é totalmente cativa do seu senhor. Em terceiro lugar, a Bíblia define o homem também como sendo preso por Satanás. 2 Timóteo 2, 25 e 26, Paulo diz: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade, verso 26, e tornarem a despertar, desprendendo dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Percebe? O homem está preso por Satanás. Pergunta: um preso tem poder para libertar-se sozinho? É claro que não. Um preso não tem vontade própria. A Bíblia também define que o ser humano ele é cego e surdo espiritualmente. Jesus diz isto no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versos de números 11 e 12. Mas é interessante, pois o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 4, verso de número 4, ele diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus desse século refere-se a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Portanto, o ser humano é cego e surdo espiritualmente. Pergunta: um cego e surdo pode dar visão e audição a si próprio? É claro que não.
A Bíblia também diz que o homem é ignorante. 1 Coríntios 2, 14, Paulo diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque são discernidas espiritualmente. Pergunta: o ignorante pode ensinar a si próprio? É claro que não. É necessário uma intervenção divina. O homem é cego e surdo, é morto, é escravo, é preso por Satanás e é ignorante. Onde está o livre-arbítrio dele? Ele é totalmente depravado e é necessário uma intervenção divina. Eu pretendo dar sequência, meus irmãos. Abraço.